Boa noite a todos. É uma imensa alegria, né? Poder estar aqui nessa casa, revendo corações encarnados e desencarnados, tão queridos aos nossos. E apesar de ser um assunto tão sério, eu sinto como se tivesse borboletas no meu coração, de tal alegria que realmente é sentida pela vibração que essa casa a todos comunica. Né? Isso é muito importante, estarmos aqui nesse guarda-chuva amoroso, envolvendo a todos nós. Falar, né, desse tema, o que acontece? As pessoas falam, eu não acredito. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, eu não acredito não em espírito, em plano espiritual, não acredito em nada disso. E daqui a pouco a pessoa pergunta, mas o que acontece com a gente depois que morre? Ou seja, né, é uma descrença, mas mesmo assim, há aquela necessidade de saber o prosseguimento dessa viagem, porque ninguém foge nem ao olhar de Deus e nem ao momento do desencarne. Por isso temos que estar preparados, né, de alguma maneira, os nossos raciocínios, para conversarmos com a gente mesmo, porque em alguns momentos mais agudos, mais desérticos das nossas vidas, nós precisamos conversar com a gente, não é o outro não. A gente tem que saber o que a gente vai se falar para a gente se acalmar, para a gente serenar. Então, o que acontece, né, com essa alma após a morte? Ela volta para o mundo espiritual. Ela volta a ser o que ela sempre foi, um espírito imortal. Então, nós vamos lembrar que a nossa individualidade se mantém. Nós não somos colocados de uma forma de perdermos as nossas individualidades. Continuamos os nossos gostos, os nossos preconceitos, as nossas dificuldades, até que venhamos, pela reflexão, pelo estudo, a nos modificarmos. Ou, muitas vezes, a maioria de nós, será pela experiência da dor. Então, essas situações, às vezes as pessoas perguntam, mas quem nos disse isso? Nós temos inúmeros livros e provas irrefutáveis das comunicações espirituais. Para quem se interessar mais sobre esse assunto, nós temos no livro Céu e Inferno, no capítulo do passamento, uma explicação belíssima de Kardec sobre esse momento, nos esclarece nitidamente. E um outro livro que podemos indicar, e sempre indicamos, é o livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Então, uma obra, uma pesquisa completa, ampla, de inúmeros casos. Então, nós lembremos sempre que esse corpo é necessário nesse momento para nos transportarmos, né, chegarmos a esse mundo material. Então, nós somos, na realidade, espíritos imortais momentaneamente dentro desse corpo de carne. Mas, apesar de estarmos dentro desse corpo de carne, o nosso pensamento, as nossas ideias, né, não estão aprisionadas. Nós podemos, né, irradiar, nós podemos nos comunicar e nós podemos modificar inúmeras questões. Isso é que é muito importante. E aí vem a primeira questão que Kardec propõe sobre se essa separação da alma e do corpo naquele momento, se isso é doloroso. Ninguém gosta de sentir dor, né? A gente pensa, isso dói. Algumas pessoas falam assim, eu vou ficar de olho fechado. Mas que vai levar aquela injeção, né? Eu vou fechar o olho. E outros falam, não, eu vou olhar. Eu vou olhar para ver como é que isso vai acontecer. Como que se dá esse fenômeno. Vamos lembrar que a matéria, ela é inerte, ela é insensível, isso é um fato. Só a alma experimenta a dor e o prazer. A matéria, após a saída, né, do espírito, pode picotá-la toda
que ela não sente absolutamente nada. Então, ela não experimentará a destruição orgânica, como algumas pessoas pensam, né? E esse último alento quase nunca é doloroso. O que acontece na maioria das vezes é um estado de inconsciência. E as pessoas ficam paradas ali pensando, mas aí eu vou ver, né, aquela situação. Tem gente que coloca isso tanto na cabeça que parece que se dá uma ordem mesmo, né? Então ele tem esse desejo. E cada um segundo os seus desejos também. A tal que ponto que a pessoa se sugestiona. Como tem gente que vai se sugestionar que vai dormir. E tal ponto o sugestionamento. Então nós vamos lembrar, né, desse livre-arbítrio que continua, que prossegue. E como acontece, né, essa separação? Bem, para o nascimento, né, o espírito, para evoluir, ele necessita desse corpo de carne. Porque, se nós pararmos para pensar, né, a gente se pergunta, por que eu preciso ver a matéria? Olha, como é que a gente vai trabalhar a ganância no plano espiritual? Como é que a gente vai trabalhar questões relacionadas a núcleo familiar restrito que algumas pessoas têm no plano familiar, né, no plano espiritual? E a gente vai percebendo que é uma necessidade ainda de estarmos aqui nas nossas provas, nas nossas expiações, né, a nossa quitação com a lei dentro da matéria. E esse espírito, ele precisa desse corpo material para se expressar, para se comunicar, para vivenciar a sua experiência necessária. Tá? Como acontece isso, nessa fusão? Primeiramente, vamos lembrar que essa alma está presa ao embrião pelo perispírito. E o fluido do perispírito, ele penetra no corpo, informação, em todas as suas partes. É uma fusão que ocorre lentamente, fibra por fibra, molécula por molécula, no corpo informação. Então ele vai se adensando, ele vai se restringindo, ele vai se ligando a esse corpo informação. Então ele tem que ficar ali, que a gente diz, né, bem ajustado àquele corpo. E o que vai acontecer no desencarne, então? Se ele se fixou molécula por molécula, esse fluido perispiritual, o que vai acontecer é que pouco a pouco ele também irá se desprender de todo esse corpo, né, que a gente fala, de todos os órgãos, e a morte, né, a gente pode dizer que ela só é absoluta quando não reste nenhum átomo de perispírito ligado a uma molécula do corpo. Então ele vai ter que sair. Então, se ele fez a fusão, ele vai ter que fazer esse desligamento que nós chamamos do fenômeno da morte. Portanto, a morte, reparem bem, ela não é a consequência. Né? Nós vamos reparar que essa situação é o próprio perispírito que se desligou para que o fenômeno da morte ocorresse. Então, não é sempre de uma forma brusca, não é um corte, isso acontece de uma forma, que a gente pode dizer, natural, porque é um processo natural, é uma consequência desse laço fluídico sendo retirado. Então, vejamos aqui. O que pode tornar esse processo penoso para o espírito? O que pode acontecer diferente e quanto tempo demora? A intensidade e a duração desse sofrimento vai estar na razão direta da ligação, da adesão do fluido perispiritual com o corpo físico. Quanto mais grudadinho isso se encontra, é mais difícil o desprendimento. Então a gente chama de processo de coesão. Quando o espírito se identifica muito com esse corpo, isso é uma coesão muito forte. É como se o espírito ali mantivesse ali aquela vida que não existe mais por existir, por uma necessidade que ele ainda está de coesão. Agora, em outras pessoas,
O processo é tão tranquilo que a gente imagina ali a fruta sendo madura, saindo do caule, tac, né? Se desprende, se solta com muita tranquilidade. Então, a duração e o sofrimento vai estar na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Quanto mais ele se identifica com a matéria, e quanto maior for essa afinidade durante a vida, mais penoso e prolongado, e maior e menor o rompimento nesse fator. A gente pergunta, mas o que eu prendo? O que eu faço, então, para que isso seja mais suave? Será que isso depende de mim? É uma pergunta que a gente já pode colocar. Essa situação eu posso ajudar? Então, vejamos aqui. Nós, primeiramente, vamos observar que, por mais que a gente estude inúmeros casos de desencarne, né, de espíritos, nenhum é igual ao outro, assim como nascimentos não são iguais. Tem as suas características, cada um com os seus atenuantes ou com as suas dificuldades. Então, por mais, isso não é uma conta matemática, a gente sempre deixa isso muito claro, né? Mas, de uma forma geral, para o entendimento assim que a gente fala, de todos nós, pudéssemos falar de uma forma geral. Então, nós vamos lembrar aqui 4 casos. Primeiro, no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, não ficasse ligado a nenhuma molécula, o que aconteceria? A alma não sentiria absolutamente nada. Completo. Segundo caso, uma coerção fraca, mas a separação torna-se fácil e opera sem abalo. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo. É o caso daquelas mortes calmas, né, que a gente fala de um pacífico despertar para o espírito. Agora, se no momento a coesão dos 2 elementos, o espírito, né, o perispírito e o corpo físico, tiver no auge da sua força, muito ligado, vai sentir uma ruptura. Podemos dizer, né, que vai reagir sobre a alma. E se a cessação completa da vida orgânica, após ela, existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, né, que a gente pode falar. Isso acontece? Acontece. Então a alma vai se ressentir de todos os efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Olha a importância de entendermos como se dá essa coesão e a ponto dela estar tranquila. Isso é do nosso interesse? Muito. Vamos, né? Nós precisamos estudar. Essa questão está lá em toda essa parte, no passamento, no livro Céu e Inferno, tá? Então, a causa principal do tempo em que o espírito leva para se desprender da matéria é a sua situação moral. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego da matéria. Aquele em que a vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais lento, porque é uma afinidade que o espírito guarda com a matéria, se identificando com ela, sendo muito penoso, por isso essa separação. Ele tenta reter a vida do corpo, em vez de se abandonar no movimento que o empolga, porque há um movimento natural do desencarne, e o que aquela alma faz? Ela resiste com toda a força, e pode mesmo prolongar essa luta por dia, semanas e meses inteiros, pelo tempo que se fizer necessário. Olha só essa situação. Olha como é que a nossa cabeça, porque isso tudo é cabeça. Como é que essa cabeça está sendo direcionada para essa situação?
E aqui nós vamos lembrar que aqueles que já possuem uma boa atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, isso já opera o começo de um desprendimento mesmo durante a vida. Já começa esse processo, o apego deles é quase nulo. Em uns ele é bastante rápido e pode dizer que o momento da morte é o da libertação até em algumas horas. Né? Nós lembramos do caso de Sansão no céu e inferno, que ele já dá lá uma mensagem em 8 horas. Olha o desprendimento desse espírito. Aí a gente para pensar assim, bem, se tem um, por que não ter outros? Então esse desprendimento começou em vida. Então, o conhecimento do Espiritismo, o fato de conversarmos, de falarmos sobre isso, já exerce uma influência sobre nós, o processo dessa duração. Porque a gente já compreende, né, antecipadamente, a situação que nós vamos nos colocar. E a gente sabe que a nossa consciência tranquila e a prática no bem vão ter grande influência. Então, nos cabe esse processo. Podermos, né, ajudar. É quando a gente vai numa situação lá no médico, na saúde, e o médico fala, né, pô, relaxa, né, a gente precisa tomar uma vacina. Se a gente contrai muito, o negócio dói mais aqui. Aí a enfermeira fala, relaxa, relaxa. Aí a gente fala para o nosso corpo, relaxa aí, né? E o corpo não obedece. Por quê? Porque a nossa mente relaxa um pouquinho, né, se solta, né? Muda o pensamento para outro lugar e a gente vai ver em coisas pequenas quanto que a gente às vezes tensiona determinadas situações que poderiam ser mais suave, né? Mais leve. No livro Voltei, o protagonista, né, Jacó, nos conta sobre um momento em que ele estava desligando a sua alma do corpo físico. E ele diz assim, olha, que interessante essa história. Comecei a considerar o corpo mirrado e frio como um valioso companheiro. Quando ele começa a fixar o corpo físico, ele sente que as suas energias estavam sendo retransferidas. Olha que interessante. Aceleradamente para o corpo, voltava. Ele sabia que deveria esquecer aquela última experiência, sustentar a mente em oração. Entretanto, um tipo de vertigem o atraía de volta para o corpo. E ele se sentia entre as duas esferas. Então, quando ele via o corpo, retransferia essas energias, ele se apegava novamente. E o Dr. Bezerra de Menezes, que se encontrava entre os amigos espirituais que estavam a auxiliá-lo, explicou que o processo estava ocorrendo normal e que não seria possível efetuar a separação do perispírito com maior rapidez e que um dos motivos era o ambiente doméstico que estava impregnado de substâncias que o Dr. Bezerra classificou por fluidos gravitantes. Percebeu, então, que os objetos de uso pessoal emitem radiações que se casam com as nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, necessitando de muito desapego para que não nos prendam ou perturbem. Olha só, os objetos. Imagina, então, ter aquela pessoa querida berrando o nosso nome, falando, volta, volta, volta. Como é que vai ser isso, então? Por isso que tem a melhora da morte, que a criatura dá aquela melhorada, vai todo mundo embora e pode fazer o desprendimento em paz, né? Porque senão fica aquela situação ali que nada ajuda. Então nós vamos lembrar que esse sofrimento que acompanha a morte vai estar subordinado a essa força adesiva que une o corpo ao perispírito. E tudo que a gente puder fazer para atenuar essa força e acelerar, né, o desprendimento, torna essa passagem menos penosa. Porque senão é aquela situação que a gente, né, não vai para um lado nem para o outro.
Por isso que alguns espíritos reclamam e sentem aquele processo maior dessa passagem. Então, quando há o desprendimento, a alma não sente mais nenhum sentimento desagradável. E aí a gente pergunta então, tem importância o apego ou o desapego da matéria diante da morte? Sim, né? Não foi à toa que Jesus perguntou, né? Vocês vão servir a Deus ou a Mamon? A quem que nós servimos? Todos nós obedecemos a algum tipo de comando, algum tipo de força. Não existe neutro. A quem nós estamos colocando a nossa mente para servir, né? Então Jesus já nos alertava ali do perigo da escravidão, das pessoas se permitirem ficarem escravizadas pela matéria. Não é possuir. Não se tratava só de possuir, é o apego exagerado. Não é o uso, é o abuso, é a retenção, é a avareza, que é muito diferente de uma pessoa ter seus bens, usar, dividir, né? E colocá-los com uma função útil no mundo. Saber utilizar dos bens, dos seus talentos, né? E aí a gente pensa assim, coitado dos ricos. O camarada tem lá avião, tem um iate, tem um carrão de luxo, né? E não vai se dar bem. Eu não tenho nada disso. Então eu estou bem aberto, então. Não é um raciocínio assim, que a gente já pensa assim, eu não tenho nenhum bem para desapegar mesmo, né? E uma vez nós recebemos uma grande aula, digamos assim, um ensinamento na mesa de socorro mediúnico, onde um companheiro, a dificuldade dele de sair da casa, era o café da tarde. O cafezinho da tarde. Olha, no início a gente ficou assim, esperando, né? Que ele tivesse um cofre, uma casa, uma família. Não, era o café da tarde. A dificuldade, a gente começou a pensar mesmo, né? É uma vigorosa teia de aranha os nossos hábitos, né? Quais de nós não tem lá aquela mania que a gente tem até orgulho? Eu não passo sem o meu café da tarde. E depois disso eu passei até a me policiar. Né? E a gente tem coisa para desapegar. Muita coisa para desapegar. Nesse livro Crise da Morte, Bozano nos traz aqui que alguns espíritos têm um monodeísmo, né? Então eles repetem automaticamente aquilo que eles ficaram presos. Ficaram ali por aquele corredor, andando naquele corredor numa determinada idade, andar para lá, andar para cá. Eles encarnou, continuam ali. Eles não criaram na mente deles outra opção. E a gente para falar assim, mas isso é um absurdo. Não, olha só. A gente quando se solta, sem ninguém tomando conta, né, quando a gente não está muito em vigilância, a gente deita e vê para onde é que a nossa mente vai. Às vezes a gente está lá numa atividade de relaxamento, de meditação, vê um negócio assim na cabeça. Não sei se vocês passam para dentro de casa e dizem, eu não posso esquecer de comprar alho. Meu Deus, eu pensei no alho. Aí daqui a pouco matei a cebola. Ai meu Deus, eu tenho que tirar. A gente briga com a gente porque tem um baita de um condicionamento ali. Né? Do que precisa dar conta? Então nossa mente vai para onde? Vai para umas coisas que a gente fala assim, mas como é que eu fui para isso? É bom para a gente perceber para onde é que a gente está indo ainda, né? Para não ter falsas ilusões. E reparar o quanto que eu não preciso me atrapalhar. Né? Quem escuta assim até pensa que eu cozinho tanto, mas é o alho que ficava ali. Então a gente às vezes, né? O nosso desapego, ele não está relacionado àquilo que a gente tem ou deixa de ter, mas sim na consciência,
né, que a gente pode falar diante dos ganhos e das perdas ilusórias da vida. Então, é aquele momento que a gente começa a perceber que a gente tem que se desidentificar com o que é transitório, com o que é perecível, né? Então, tem aquelas criaturas que se identificam. Então, ela se identifica ali, de repente, com um carro que foi muito difícil, uma conquista, e limpa, e brilha aquele carro para lá e para cá. Nossa, se alguém arranhar aquele carro, a pessoa fala, eu não aguento. E um dia arranham aquele carro, passa por uma avaria, a pessoa pensa que vai morrer. Por quê? Porque se identificou. Ou com uma casa. Nossa, essa casa aqui é a realização do meu sonho. Nossa, essa casa aqui é meu suor. Nossa, essa casa aqui... E um dia essa casa, por um sinistro da vida, acontece, né? Podemos dizer, e a pessoa se olha e ela ali, para ela acabou a vida. Por quê? Porque ela se identificou. Da mesma forma com o corpo físico. Eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo, eu estou nessa condição física, mas eu não sou o corpo. Lembra quando chamavam Chico Xavier para sair, para passear, e o corpo físico impossibilitava? Ele falava assim, olha, discutir com o meu corpo físico e por mim eu vou. Eu estou ótimo. Mas meu corpo falou que não vai. Ele não está se sentindo bem. E na luta de nós dois ele ganhou. É mais ou menos isso. Eu estou bem, eu estou ótima. O corpo é que de vez em quando, né, dá que a gente chama, né, dá aqueles perrengues, dá umas travadas, né? Mas e a gente? Eu estou bem, estou ótimo. Então a gente começa a se desidentificar. Esse corpo vai ficar, eu não sou ele. Como eu também não sou meu filho, não sou minha mãe, meu pai, não sou o amor da minha vida, não sou nada, eu sou um espírito imortal. Eu não posso amar de uma forma apegada, complicada, porque isso tudo vai me dar muito problema. Que cada um tem o seu tempo para chegar e o seu tempo para ir embora. E eu tenho que entender essa vida, esse fenômeno natural, essa estação de trem que um entra, que o outro sai, o outro embarca, o outro vai para outra estação. E a vida? É fácil? Não, mas a gente já pode começar a pensar. E aí a gente lembra que da gente depende transformar isso em fácil ou penoso, agradável ou doloroso, esse desprendimento, né? Como é que a gente pode fazer? Eu coloquei aqui, ó. Primeiro a gente começa a se desapegar de todos esses vícios de comportamento, aos poucos, um pouquinho. É o autoconhecimento. A gente começa a se reparar naquilo que a gente não aceita flexibilizar. Já viu que às vezes a gente não aceita? A vida fala assim, olha, não tem café com leite, só tem café puro hoje. Ah, não sei viver. Aí a gente começa a reparar, olha como é que eu estou inflexível diante da vida. Coisas pequenas acontecendo, eu não estou aceitando. O apego excessivo. Vamos começar a nos desfazer, né, das coisas. A gente guarda a coisa durante décadas. Eu me lembro que eu já nasci com a mamãe guardando coisas que eu estava na barriga. Eu já ganhei um kitzinho de coisas que ela estava preparando para mim. E ao longo da vida, eu fui ganhando mais coisinhas, e hoje eu olho e falo, meu Deus, né? A gente tinha xicrinhas para receber a visita, não tem nem mais visita, ninguém mais quer tomar café com esse calor. A minha mãe ensinava que tinha que ter 4 xicrinhas bonitas para visita. A gente tomasse no copo mesmo de geleia, mas os da visita tinham que estar guardados. E era bonitinho que ela recebia as visitas, as vizinhas dela, e servia ali aquele café com leite, aquele bule guardado só para aquele dia, tudo bonitinho. No dia comum não, porque vocês não têm cuidado. Então era o que a gente ouvia. Mas para a visita era tudo bonitinho, era o crochê mais branquinho. E ela foi ensinando a gente, isso a gente olha, a gente não tem mais visita, não tem mais café da tarde, né? Os tempos mudaram e a gente se vê, porque os pais desencarnam, a gente está herda. Aquelas coisas que para eles eram muito importantes.
E a gente olha para os filhos hoje em dia, a gente já fica sabendo que aquilo não vai durar 5 minutos. Porque é da vida. Isso é muito importante. Então, que a gente já vá, né, levando para o bazar. Que a gente mesmo já vá separando disso tudo, que não tem mais porquê. Isso é um movimento muito importante nosso de desapegar. E aí a gente vai aprender a reservar diariamente um tempo para meditar a respeito, né, da nossa vida, desse momento, dessa viagem de volta. A gente vai começar a reunir a nossa bagagem, porque nós só vamos levar as nossas emoções, os nossos pensamentos, nossos sentimentos. A gente não vai levar mais nada, fisicamente falando. A gente sabe disso. Alguém já viu, no momento do desencarne, alguém entristecido falando: ai, nessa vida eu não tive uma Ferrari? Eu nunca vi. Desconheço. Mas já vi, no momento do desencarne, a pessoa dizendo: ah, eu devia ter aproveitado mais com a minha família. Eu devia ter dito mais que eu amava. Eu devia ter perdoado determinadas situações. Eu deveria ter procurado aquele familiar que a gente se afastou. Isso eu já vi. E é doloroso. E doloroso mais ainda é quando o espírito retorna à mesa mediúnica com essa sensação de perda de tempo. Como a gente perde tempo com bobagem. A sensação de perda de tempo é a pior. Isso tudo nos serve como aula. O que eu estou perdendo meu tempo com o quê? Minhas energias com o quê? Isso me leva aonde? Isso daqui a um tempo não vai ter a menor diferença. A gente olha para trás, coisas que a gente achava importantes, a gente olha para trás, a gente nem lembra por que teve um problema com fulano, com Beltrano. É uma bobagem tão grande que a gente tem até vergonha de recordar. Isso nos chama atenção, porque que realmente importa. Então a gente começa a buscar o conhecimento dessa vida futura. A gente começa a estudar mais as leis morais que Jesus nos ensinou, essas mensagens que Jesus, né, nos traz. E as preces. Se o momento do desencarne, ele é único. Não é único. A pessoa vai sentir aquilo ali, por mais que tenha gente, a emoção é da alma. Qual a parte do Evangelho que eu escolhi, que eu elegi, para eu falar para mim mesmo naquela hora? Vocês têm essa parte? Que naquele momento do tumulto que eu estou sentindo, eu vou, né? Eu me programo para isso. O que eu vou me relembrar de qual passagem para me acalmar? Para sentir Jesus perto de mim. Porque às vezes a pessoa estuda o Evangelho todo, decora tudo, e não sabe utilizar nada para ela. No momento mais importante, só sabe dizer para os outros. O que vai servir para eu me evangelizar, me pacificar? É essa a escolha que a gente começa a fazer. Porque tem algumas passagens que me dizem mais ao coração do que outras. Então eu tenho que estar com ela vívida. Não é palavra decorada, é o entendimento daquelas figuras que Jesus trouxe. Aonde que eu encontro Jesus? Como é que eu busco Jesus se eu não habituei-me a ir na prece em busca dele? Ou junto ao lago, ou embaixo daquela árvore, ou no monte. Onde eu busco Jesus? Na minha casa. Como eu converso com ele? Qual grau de intimidade e de respeito eu tenho por esse espírito mais elevado? Então são coisas que são nossas, são para serem desenvolvidas, não é? Então, se todas as noites nós pudermos morrer tranquilos ao dormir, com a consciência tranquila, se tivermos um passamento naquele momento, a gente já entendeu que isso faz parte da natureza. A gente já começa a falar assim: meu Deus,
como é importante eu dormir em paz. O que não deu para eu resolver hoje, se amanhã tiver oportunidade, que seja amanhã. Se não, outras oportunidades, a misericórdia de Deus irá me permitir, através de uma nova reencarnação. Mas que eu puder resolver agora, por isso que Jesus fala, enquanto está em luz, caminhe enquanto está com a luz. Para que esperar tudo cessar para depois recomeçar, se já podemos desde já reorganizar as nossas vidas? Então, podemos lembrar que a alma no instante da morte volta a ser espírito. Volta ao mundo dos espíritos que momentaneamente deixamos e conserva sua individualidade que jamais perde. Após a desencarnação, o espírito continua a carregar o seu mundo íntimo, as suas emoções. Ou ele carrega, um céu ou um inferno dentro de si. Porque nós podemos dizer que o inferno é do tamanho da nossa rebeldia. Cada um de nós traz um céu ou um inferno, desde já. E cada um segundo as suas obras, ou seja, cada um de nós somos autores dos nossos destinos, felizes ou infelizes. Nós podemos transformar esse nosso mundo íntimo, desde já, em céu ou inferno. Bem, depois Kardec faz uma pergunta difícil aí, que fala assim, a alma, quando ela chega no plano espiritual, ela já entrevê o mundo que ela vai entrar? Então, já desencarnou, já saímos do processo de como deixa o corpo. Agora nós já estamos aqui, a alma, entrevendo esse mundo que ela volta, e que sensação ela experimenta no momento em que ela reconhece que está no mundo espiritual, Algumas pessoas vão ficar falando oi, Para algumas pessoas até entender que está sendo ignorada, Aí pega um ônibus, solta ali, vem aqui para o Leão Denis que a gente vai esclarecer, Eu me programo para isso. Se eu chegar um momento, começar a falar com um montão de gente, não me responder e eu estiver muito atrapalhada, eu pego um ônibus, solto aqui, pego o trem, o meu ainda vai ter que ter trem, pego o trem, o ônibus, solto aqui, venho andando, aí converso. Se vocês não me atenderam, o doutor Herman vai falar, minha filha, vai para ali trabalhar, está muito perturbado, espera um pouco. Graças a Deus, eu conheço o endereço da casa já automaticamente, não tem como eles fugirem de mim, porque eu vou vir para cá. Minha filha, vai aí varrendo aquela calçada enquanto você se acalma, que a gente vai fazer o seu atendimento. Então, a gente já começa a entender que vai ser um processo, que nem todo mundo vai, já entendi tudo. Não, alguns de nós vamos ser meio lentinhos mesmo, para fazer algumas compreensões. No livro, também A Crise da Morte, ele nos diz sobre o seguinte, que todo espírito gravita no plano espiritual que lhe é próprio, pela lei de afinidade, que regula inexoravelmente os destinos humanos, sem a intervenção de um juiz supremo a condenar ou absolver cada espírito desencarnado. Não tem isso. É a nossa consciência, Um meio espiritual radioso e maravilhoso, moralizado, ou num meio tenebroso e opressivo. Bem, e aí lá no Ernesto Bozano faz a seguinte pergunta, onde vem a encontrar-se o espírito recém-nascido? Olha a expressão que ele usa, recém-nascido, ou seja, recém-desencarnado. Então ele coloca, entrou no estado de existência que lhe era o único possível, dadas suas condições morais, intelectuais e espirituais. O meio que o recebe é determinado pelo grau de espiritualidade em que ele se acha. Através da morte, ele ganha a morada espiritual que preparou para si mesmo. Não pode ir a nenhuma outra parte. São as suas qualificações espirituais que o fazem gravitar
com uma precisão infalível para as condições de existência que correspondem matematicamente a seus méritos e deméritos. Não tem como fugir. Sabe, eu fico imaginando aquele cartãozinho de banco que tem aquele leitor ali, a gente bota, não tem como enganar. Né? Eles fazem a leitura, aquilo vai magneticamente fazendo toda a nossa leitura, ou de dedo, ou da própria barra. Então, hoje a gente já começa a compreender isso até pelo próprio progresso da tecnologia. Mas a gente imagina isso no plano espiritual muito maior, né? É matemática, é uma precisão. A grande lei de afinidade regula o processo que é inexorável. O homem, depois da morte, vai para o meio que para si próprio preparou. Não podia ser de outro modo, junta-se aos que se assemelham. Em outros termos, o espírito de desencarnado, por efeito de uma lei benfazeja e justa, de afinidade, graças à qual cada um atrai o seu semelhante, ele gravita para o meio que se pode adaptar às suas condições de evolução espiritual, de elevação moral, de cultura intelectual, conforme ele próprio as criou, pela sua atividade terrestre. Ele vai para onde forçosamente tem que ir. Forçosamente. E aí a gente, né, vai parar para lembrar daquela passagem de Jesus em que nos conta de rico e Lázaro. Lembra que o rico pede lá papai Abraão para que envie Lázaro lá para avisar os irmãos dele, para fazer alguma coisa. E pai Abraão, que naquele momento representa a Deus, diz que não há condição, porque cada um se encontra aonde pode estar. Porque eles já tinham sido avisados por Moisés e por a própria lei, os próprios irmãos não quiseram aprender, ou seja, eles eram renitentes no assunto de fé. Então não adiantava ali a insistência. Então, depois Kardec pergunta se o espírito encontra imediatamente com os conhecidos. Aí a gente vai lembrar aqui de Sansão falando. Assim que pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, estava como ofuscado e me dava conta, porque a lucidez não volta instantaneamente. Mas Deus, que me deu um sinal profundo de sua bondade, a humildade do espírito, né? Permitiu que eu recuperasse minhas faculdades. Vi-me rodeado de inúmeros e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que vêm nos assistir me rodeavam e me sorriam. Uma felicidade sem igual os animava. E eu mesmo, forte e de boa saúde, podia, sem esforço, me transportar através do espaço. O que eu vi não tem nome nas línguas humanas. Então ele foi rodeado, né, por todos. Então, desse livro aqui tem vários casos. Bozano conta, muito interessante, a história do Rodolfo Valentino, né, que ele anda pela Broadway e não é reconhecido. Então, e de uma mãe, né, que fala através da sua filha, e ela tem um despertar maravilhoso. E ela fala aqui, morta? Fala, esta palavra é um contrassenso. Nunca falei de mim como de uma pessoa morta. Estou viva, com uma vitalidade que jamais experimentara, nem sonhara na posse das nossas faculdades, de novas energias com o poder de amar e de ser feliz 10 vezes mais forte do que antes. E ela fala aqui, né, que ela foi, quando despertar, quando eu despertei, eu respondi as saudações de boas-vindas de tantas pessoas queridas que me tinham vindo receber e sabia que não sonhava, que havia efetivamente entrado no meio espiritual. Então, muitas vezes, o espírito, ele não vê, né? Vamos falar, não. E às vezes, o próprio guia, ele não consegue compreender. Por isso, muitos são trazidos para a mesa, né, que a gente chama de socorro espiritual. Por que não consegue? A gente para pensar. A gente consegue ouvir os nossos guias espirituais falando com a gente? Não.
Eu tenho essa dificuldade ainda, porque a gente não está muito ligado à matéria. Então a gente muitas vezes fala para o Espírito, se concentra numa pessoa querida, né, que já te antecipou. Então ele começa a pensar, sair daquela situação que o aprisiona, de últimos pensamentos de dor, de tristeza. A gente fala, relembra aquele momento mais alegre. Ah, você já teve alguém que te ama? Todos nós temos em algum momento alguém que nos acolheu, que nos deu colo. Então, pensa. E o Espírito pensa e começa, né, que a gente diz, a despertar sobre isso. Então, a gente vai lembrar que quando o Espírito se desembaraça do corpo, as coisas mudam de aspecto. As sensações tornam-se gerais. O perispírito está liberto, experimenta a sensação, não mais como ela chega através de um canal limitado, sensor, né, dos ossos, nervos sensitivos, mas sim de uma forma geral. A atenção, né, a gente pode falar que aquela parte que estava latente entra em plena eficiência. Então, ele evoca o mundo adormecido das suas recordações. Então, tudo ele sente mais, ele volta à memória. Então, ela, além das suas percepções atuais, das suas lembranças, que o corpo obscurecia as anteriores, ela toma posse de todo o seu arcabouço moral, de tudo aquilo que lhe pertence, né? É a imersão do seu patrimônio interior. Ela recupera, ela desperta essas recordações. É a libertação daquele casulo em que se encontrava ali aquela lagarta espremida para se tornar, né? Vai passando pelo casulo e se transforma numa linda borboleta que vai voar, né? Lembramos sempre dessa comparação. Então somos nós todos viajando rumo ao Pai, cada um de nós no seu tempo, na sua estação, né, com as suas necessidades, transformando essa viagem, sempre que possamos, numa viagem de serviço, de utilidade ao outro, com a finalidade maior, que é lembrarmos, né, que a gente pode falar, lembrando de o que Jesus nos ensinou, amar o próximo, ajudar o próximo, dar para cada um de nós uma missão nessa vida, que é proporcionar ao outro um sentimento de auxílio e de amor. Que dessa maneira, então, né, possamos continuar as nossas viagens com as nossas baldeações naturais, lembrando de São Francisco de Assis. É morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz e muita harmonia nos nossos corações. Graças a Deus. Prezados irmãos, mantendo os nossos pensamentos e sentimentos em Jesus Cristo, o exímio educador de nossos espíritos imortais, possamos pedir a Deus e a Jesus que nos sustente e ampare. Valorizar a vida, eis o título principal que devemos considerar, a vida imortal. E ao valorizar a vida, queremos dizer assim, fazer com que os nossos espíritos, diante de um processo encarnatório, possa superar as vicissitudes, sobrepor a dor, os sentimentos de angústia, que são trazidos muitas vezes através de milênios, para que possa ser tranquilizado, harmonizado e pacificado pelo nosso querido Jesus.
Muitos de vocês podem se dizer descrentes, mas desejam crer. Muitos de vocês desejam se esclarecer diante dos ensinamentos do Cristo, bem como da doutrina espírita. E a oportunidade está sendo oferecida a cada um de vocês na presente encarnação, para que, alimentando seus espíritos de conhecimentos, de sentimentos e de trabalho profícuo no bem, possam vocês valorizar a vida, para que, no momento em que retornarem à vida espiritual, possam se sentir fortalecidos e agradecidos, acima de tudo a Deus, a Jesus, aos ensinos recebidos, às oportunidades oferecidas, mas também à vontade, à perseverança de cada um de vocês em trilhar no caminho do bem. Este é o momento, caros filhos. A cada momento, a cada dia, vocês estão sendo convocados pelo Cristo a caminhar, deixando de lado muitas dessas tormentas, muitas dessas vicissitudes, para olhar para o próximo como aquele que está a receber um pouco do coração de vocês para aliviar a dor do próximo. E assim, caros filhos, a caminhada terrena é compreensível para muitos de vocês que ainda se rebelam, lutam, pedem socorro e esquecem de agradecer. Mas Deus está atento. Jesus está operante. Os benfeitores estão atentos também. E a misericórdia divina sempre irá agir em favor de todos nós. Que possamos, no dia de hoje, dos estudos feitos, do alimento recebido espiritual, estarmos mais fortalecidos para enfrentar essas lutas. Avante, caros filhos, avante sempre. Sejamos sempre bons pais, boas mães, bons filhos, bons amigos, bons espíritas, bons médiuns, mas tenhamos que assumir, e não possamos temer por isso, a vontade de assumir cada vez mais, como espíritos imortais, o desejo de aprender, de servir e de atender o chamamento do Cristo. Não há momento de se arrepender. Não é momento de ficar olhando para trás, como muitos fazem. É o momento de viver hoje pensando no amanhã. E que este amanhã, para cada um de vocês, seja um amanhã de felicidade e de muita paz. Trabalhemos para isso, confiemos em Deus, em Jesus, e possamos trazer para juntos de nós este sentimento de valorização da vida, que começa sempre no desejo de estar com Deus, com Jesus e no trabalho do bem. Um abraço do Herman e que Deus possa amparar e ajudar o retorno aos seus pontos de origem com serenidade e tranquilidade. Muita paz.